apresentar um estudo do artigo Aprimorando uma técnica de inspeção de usabilidade com base em análise qualitativa e quantitativa. Antes de mais nada, quero dar créditos às autoras Tayana Conte, da Universidade Federal do Amazonas, e Natasha Malveira Costa Valentim, da Universidade Federal do Paraná. Agora eu vou apresentar um breve resumo acerca do artigo. Esse artigo, o objetivo dele foi avaliar uma técnica de inspeção de usabilidade chamada MIT2, versão 2. E essa técnica foi comparada com a avaliação heurística, ou aqui, para termos de simplificação, vou apenas chamar de AH. E foi feito os testes de eficiência e eficácia com base na identificação de problemas em mockups de um sistema que eles tinham. E, bom, falando um pouco sobre os resultados obtidos, né? Eles viram que a MIT2 teve um desempenho bem parecido com a AH, mas teve uma leve vantagem na eficácia. Porém, não deu a diferença estatística significativa. A gente vai ver mais à frente nos resultados. A análise qualitativa, que eu não vou me ater nessa apresentação, mas eu vou comentar agora brevemente no resumo, ela indicou que a técnica foi considerada assim útil e fácil de usar em comparação à AH, principalmente por inspetores inexperientes. E quando falo em inexperiente, também vale ressaltar que a base do estudo, né, foi com estudantes de graduação e pessoas que não tinham muita experiência em usar ferramentas de inspeção. Outra coisa também, as autoras, né, propuseram que uma versão 3 da MIT2, e algumas das melhorias que eles sugeriram foi a classificação de alguns termos, também a junção de alguns itens que fazem parte da técnica. A técnica em si não é muito abordada, como ela funciona, e sim mais como ela é utilizada em comparação à AH. O objetivo do estudo foi realmente não mostrar a técnica em si, mas comparar ela com outra técnica. Vale ressaltar que os estudantes matriculados, eles são do curso de Engenharia de Software, já tinham feito a disciplina de Introdução à Engenharia de Software. E no final elas viram que a técnica é promissora, feito esses ajustes pode melhorar bastante, e alguns trabalhos futuros que elas estão planejando usar amostras maiores com pessoas de diferentes níveis profissionais e tentar aprimorar a técnica. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo do estudo. Essa tabela do padrão GQM já estava presente no artigo, então eu só trouxe ela aqui para apresentação. E ela é definida da seguinte forma, né? Analisar a versão 2 da técnica MIT2 com o propósito de caracterizar, com respeito à sua eficácia e eficiência comparada à AH, no contexto de uma avaliação de usabilidade em mockups por estudantes de graduação. Como eu havia comentado antes, dei um pequeno spoiler. Agora eu vou falar um pouco sobre as hipóteses, né, entrando na parte do planejamento do estudo. A hipótese nula que elas definiram é de que não há diferença entre as técnicas MIT2 e AH com relação ao indicador de eficiência. A alternativa é de que há uma diferença nesse indicador quando comparadas as técnicas. Já a hipótese nula e a alternativa é basicamente a mesma coisa, só que em relação à eficácia. Então, com base nessas hipóteses, a gente já dá para ter uma ideia das variáveis, que eu vou comentar aqui agora, que as nossas variáveis dependentes vão ser a eficiência e a eficácia, e as independentes a MIT2 e a avaliação heurística. Como é que a gente vai medir a eficiência e a eficácia? A eficiência vai ser medida pela razão entre o número de defeitos e o tempo gasto na inspeção. A gente vai ver mais para frente, eu deixei organizados esses dados em tabela. E com relação à eficiência já tinha também na tabela que elas colocaram no artigo. A eficácia vai ser medida pela razão entre o número de defeitos detectados e o número total de defeitos conhecidos. Esse número total de defeitos conhecidos é um valor que elas colocaram no artigo e que elas propuseram. A gente detectou esse total de valores e a gente vai comparar a eficácia dos participantes, vendo quantos defeitos eles encontraram em comparação a esse total. Falando agora um pouco sobre os participantes, como eu já havia comentado, eles são pesquisadores em engenharia de software e estudantes de graduação.
O design experimental adotado foi experimento controlado, uma amostra pequena de participantes. O contexto é de que esse estudo foi conduzido com estudantes de graduação do curso de Ciência da Computação. Aliás, no errado eu falei que era de Engenharia de Software, mas são de Ciência da Computação, da UFAM. Os participantes já haviam cursado uma disciplina introdutória de Engenharia de Software e estavam matriculados em Análise de Projetos e Sistemas. Os mockups que eles utilizaram foi com base num sistema real de um centro de treinamento, e os defeitos foram validados pelos autores do estudo e pelos desenvolvedores do sistema. Os defeitos que eu comentei que eles definiram. Tem esse total aqui de defeitos, agora a gente vai ver quantos eles detectam esses participantes. Aqui é a tabela que eu havia mencionado, que elas colocaram no artigo. Aqui a legenda, né, para não ficar perdido. E basicamente os dados que eles trouxeram aí são a quantidade de participantes. A gente pode ver 18 participantes, 9 utilizaram a MIT2 e os outros 9 a AH. A quantidade de defeitos totais não tem aí nessa tabela, mas é de 35 que eles identificaram, não, que as pesquisadores junto com os desenvolvedores definiram, que é a quantidade de defeitos que existe nos mockups. E aqui a quantidade que eles encontraram, né, total, e da AH. Vale ressaltar que esse total, né, tem as duplicatas, os falsos positivos, etc. Há mais alguns pontos aqui na tabela. O AU é a experiência no usuário, na avaliação de usabilidade, né, se ele tem alguma experiência. Os níveis são de N para nenhuma, B para baixa e M para média. A experiência com desenvolvimento de software segue a mesma, né, notação. O número de discrepâncias que cada participante encontrou, a quantidade de falsos positivos também, aquelas discrepâncias que eles, né, marcaram errado, e a quantidade de problemas que são realmente defeitos de usabilidade. Aqui também a gente tem um tempo gasto em horas para eles avaliar, e a taxa de defeito encontrados por hora, que aqui é a nossa eficiência. Como vocês podem ver, já tem calculado a eficiência nessa tabela. Aqui também tem, como eu já havia comentado, o total de defeitos encontrados no total, incluindo duplicatas identificadas por múltiplos inspetores. Agora eu vou falar um pouco sobre o teste de normalidade para essas amostras. Aqui são os dados que eu calculei pegando essa amostra que tinha na tabela e utilizando a ferramenta JASP. A eficiência entre a AH e a MIT2 é bem parecida, mediana, e a média deu uma leve valorizada mais para a AH. E se a gente for olhar aqui no P-Value, calculei utilizando o teste de Shapiro-Wilk, a gente pode ver que a eficiência da AH não segue uma distribuição, ou melhor, segue uma distribuição normal. Já a da MIT2 não segue uma distribuição normal. Aí quando a gente vai olhar para a eficácia, as duas seguem uma distribuição normal. Então, apenas a eficiência da MIT2 não seguiu uma distribuição normal. Vou mostrar aqui. Estou com a ferramenta Jasper aqui, onde eu também mostro aqui os box plot, vou falar um pouco mais para frente. E tá aqui a questão dos dados, trouxe para cá, converti aquela tabela no CSV, e aqui eu já fiz a medição da eficácia. Eu criei essa nova tabela aqui, justamente fazendo a questão que eu falei, que é pegar a quantidade de defeitos que foram encontrados por cada participante, dividindo pelo valor total e multiplicando por 100. Agora eu vou falar um pouco sobre o teste de hipótese. Antes disso eu vou mostrar aqui a tabela de resumo que eu criei. No artigo elas têm uma também, porém teve uma diferença pequena nos valores, nada que afetasse o resultado, mas acredito que teve uma diferença na questão de arredondamento que elas utilizaram. E só para mostrar mesmo, aqui, né, eu utilizei o Pandas, e aqui a gente tem a eficácia e a eficiência, né? Mas para o teste de Mann-Whitney, né, que eu vou fazer, exatamente o mesmo teste que elas fizeram, que é um teste que geralmente você vai utilizar quando todas as amostras não seguem uma distribuição normal. Mas como a quantidade de participantes é pequena,
ainda é mais interessante usar ele do que outros testes, por exemplo. Estou conectado aqui com o Colab e eu vou usar essas bibliotecas aqui, a de Mann-Whitney e a de Sperman, que eu vou falar mais para frente, né, da correlação. Além disso, também tem a Matplot, que é para gerar um gráfico de dispersão. Aqui também tem os dados do meu participante. Vou só mostrar aqui a tabela novamente. Exatamente a mesma tabela que tem lá no artigo. Aqui eu estou calculando a eficácia, que vai ser exatamente como eu havia falado, os defeitos detectados, dividido pela quantidade de defeitos que elas consideraram que existem, de verdade, multiplicado por 100. Aqui ficou a nossa coluna, assim ficou a nossa coluna de eficácia. Aqui eu estou apenas gerando as tabelas para cada uma das técnicas. E aqui eu vou fazer a comparação entre cada uma delas. Aqui eu vou calcular os testes de Mann-Whitney para eficiência e eficácia. Esses são os valores que eu encontrei. P-value foi 0.53 e aqui 0.92. Já vou fazer aqui também da correlação de Sperman entre eficiência e eficácia. O valor foi 0.59. Se a gente voltar aqui para o slide, a gente vê que a comparação pelo teste de Mann-Whitney não revelou uma diferença significativa entre os grupos. O valor aqui do P foi diferente, né? Foi um pouco diferente, justamente como eu disse, questão de arredondamentos, mas se manteve a mesma ideia, porque no teste de Mann-Whitney só existe diferença se o p-value for menor que 0.05, assim como o de Shapiro-Wilk. Então, o que esse resultado traz para a gente é que ele sustenta a hipótese nula 1 de que não tem diferença no indicador de eficiência entre essas duas técnicas. Já quando a gente olha para a eficácia, foi um valor também acima do p-value de 0.05, então ele também contribuiu para a nossa hipótese nula 2, de que não há diferença no indicador de eficácia entre a MIT2 e a AH. Vou só comentar aqui os gráficos, né, do boxplot foi gerado, também tem aqui no JASP, das amostras. E aqui, como eu mostrei também, a questão dos valores um pouco diferentes. Agora o gráfico de dispersão, né? Para sustentar ainda mais a minha tese, também fiz a análise da correlação de Sperman entre eficiência e eficácia. O coeficiente foi esse e o p-value foi de 0.0089. Elas arredondaram para 0.009 no artigo. E isso é um valor que indica que elas apresentam uma relação monotônica. Ou seja, elas têm uma correlação positiva, né? Portanto, os participantes mais eficazes também foram mais eficientes. Vou gerar aqui agora o gráfico de dispersão, né, para exemplificar um pouco essa correlação, não mostrar visualmente, mas enfim, esse é o ponto. Elas são monotônicas, né? Então elas têm uma correlação positiva, essas duas variáveis. E agora, terminado a parte quantitativa, como eu havia comentado, né, não vou falar sobre a parte qualitativa do estudo, apenas o que eu já mostrei no final. E bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei, né, desse estudo. Ele é interessante, eu só sinto que poderia ter uma variedade maior, né, de participantes, mas realmente a questão é sempre, né, meio dificultoso fazer um experimento controlado. E assim, os resultados foram interessantes, dá pra ver que você consegue construir uma técnica e se ela for bem feita e você conseguir comparar com uma técnica que é muito utilizada no nosso meio, você consegue encontrar alguns pontos que ela vai se sobressair, né? Como, por exemplo, o indicador de eficiência dela foi um pouco maior. E nos testes qualitativos também, ela também sai um pouco melhor do que a AH. É isso, é um estudo interessante. Fico ansioso para saber mais sobre a MIT2V3. Eu fico pensando também como seria a questão de você pegar participantes que já tenham uma grande experiência em testes de usabilidade. Como seria, porque a gente pegou nesse estudo foi pegado uma camada, o pessoal mais inexperiente. Eu imagino como seria se usasse o pessoal que realmente já tem mais experiência
talvez um pessoal que já tivesse mais experiência também na avaliação heurística, né? E aí colocasse eles para testar a MIT2, talvez fossem resultados bem diferentes, porque teria aquela questão de você já estar enviesado com uma técnica e você aprender outra, às vezes você tem um pouco mais de dificuldades. Seria interessante fazer essa comparação. As pessoas que já têm o costume de utilizar a avaliação heurística usassem essa técnica nova, o que é que elas iam achar, né? Enfim, é isso. O estudo foi interessante. Agora agradeço pela atenção.